ruas e ontem e antes de ontem, quando eu estava conhecendo a vizinhança. And it's the way that people constantly interact with each other and they're always out and talking to each other. That's the same that happens in Lebanon where we are living at the moment. E a forma como as pessoas conversam na rua e interagem umas com as outras é muito semelhante no Líbano também. And the second reason why I feel welcome here is E a segunda razão pela qual eu me sinto muito bem-vindo aqui, because it seems like 80% of all the men there are called Lukas. e porque 80% dos homens aqui são chamados Lucas. Por favor, aumenta o retorno do Lucas, eu não estou ouvindo ele direito. Okay, so yes, me and my family, we've lived in Beirut, which is the capital of Lebanon, for 4.5 years now. Então, eu e minha família vivemos em Beirute agora, no Líbano, por 4 anos e meio. My wife is called Denise and we have 2 kids, Aaron and Ramia. Minha esposa chama Denise e eu tenho 2 filhos, Aaron e Annie. And we lead the Steiger mission in the Middle East or in Beirut. E nós lideramos a Missão Steiger no Oriente Médio, precisamente em Beirute. And what we do is we are very much involved in creating evangelistic movie material. E o que a gente faz é mais especificamente criar expressão artística, movimento criativo de vídeos lá no Líbano. And we show these movies in cafes and in universities in the cities. E a gente mostra esses vídeos, essas curta-metragens, em cafeterias e em clubes, And out of this ministry has grown a Bible study that meets every week in a cafe, also in Beirut downtown. E a partir desse ministério surgiu um estudo bíblico que também se reúne em bares, em cafeterias lá no centro da cidade. And so basically we reach, like the people we reach are all highly intellectual young people, so all of them students. E as pessoas que a gente tem alcançado são os estudantes universitários, que são muito intelectuais. And then we hope that from the community we're building now, that we will be able to start the whole church planting movement throughout the Middle East. E nossa esperança é de que, a partir desse grupo, nós começamos a formar uma igreja que tenha a mentalidade para alcançar essa cultura lá no Oriente Médio. Now, obviously, as you know, these are very challenging times in the Middle East. There is a lot of turmoil and a lot of destruction and death and difficulties. Então, você provavelmente já ouviu, e muito comum ouvir que no Oriente Médio tem muita destruição, muitos problemas, muitos conflitos. But I very much believe, or I want to believe, that God is going to do something new in this or in the next generation in the region of the Middle East. Mas o que eu quero acreditar é que eu sempre acredito que Deus tem um plano muito forte para essa geração lá no Oriente Médio. And there is a lot of hunger and a lot of thirst among young people and among refugees to know the living God. E tem muita fome, muita sede daquela geração e dos refugiados para saber mais sobre o Deus vivo. And there is a great need for people to be there and to build trust with those people so that the gospel can be communicated relevantly into their lives. E existe uma grande necessidade de pessoas irem para lá para se engajarem na cultura e alcançarem essas pessoas para que o evangelho tenha uma diferença na vida delas. I mean, we have in our Bible study, we have a Muslim girl from Damascus. No nosso estudo bíblico, nós temos uma muçulmana que é de Damasco. She is very open. She's seeking for an authentic relationship with God. Ela está muito aberta, ela está buscando um relacionamento autêntico com um Deus vivo. And I want to encourage you because I know there are quite a few Syrian refugees in Brazil. Eu quero encorajar você porque eu sei que tem muitos refugiados aqui no Brasil. And if you're in touch with some of them, I want to encourage you to be bold and invest your time into these relationships and communicate the reality of Jesus into their lives. Eu quero encorajar você a ser corajoso, realmente, investir sua vida para abençoar a vida deles. Por favor, aumenta mais o retorno. Não estou ouvindo, Lucas, estou perdendo algumas coisas. Am I too loud? Não, I can't listen to you. Aumenta os dois lados. So yeah, I think that's how far it goes. We do we have a heavy online presence. We do ministry on social media, Facebook and Instagram. A gente também tem um ministério online, então a gente alcança através das mídias sociais. And so we have people responding or getting in touch with us from Nigeria or from Iraq. E nós temos pessoas que estão respondendo esse ministério online do Iraque. And we hope that these, like what is happening online, will later on also transform into real communities on the ground in different cities. Isso que está acontecendo online também possa crescer para a gente alcançar mais a região ali. Yeah. So that's as far as my introduction goes. If you have any question.
Isso foi a minha introdução, então se você tiver alguma pergunta, I'll stick around, you can ask me later, or maybe over email, you can ask Luis, he has my contacts, and I can answer any questions over email. assim que acabar eu vou ficar mais um pouco aqui, aí você pode fazer perguntas para mim, ou então você pode falar com o Luiz que ele vai responder. Okay, now I want to turn, today we want to look at the story of the raising of Lazarus. Hoje nós vamos olhar para a história da ressurreição de Lázaro. And you find that story in the Gospel of John in chapter 11. E a gente encontra essa história no Evangelho de João, capítulo 11, from verse 1 to 45. do verso 1 até o 45. Now this is a very rich story. There's a lot of things happening in this story, and we won't have time to go into all the details. E essa é uma história muito rica, tem muitos detalhes, mas a gente não vai ter tempo de passar por todos os detalhes. But what I want to do is I want to shed light on some of the key passages, and from that develop a couple of points that we can learn from this story today. Mas o que eu quero fazer é trazer alguns pontos, iluminar alguns pontos que são relevantes para a pregação de hoje. Okay, but first a couple of background information on the story. Mas um pouco antes, o pano de fundo dessa história. So there is obviously, first I want to talk about the people that appear in the story. There is first of all Lazarus. Então eu quero falar sobre as pessoas na história. Em primeiro lugar tem Lázaro. And it's funny, Lazarus is known from the Gospels only because of this story. He doesn't show up in any other place in the New Testament. É interessante que Lázaro é conhecido na Bíblia apenas por essa história. Não aparece o nome de Lázaro em nenhum dos outros. And funnily enough, most of the part that he plays in this story, he's just a dead man. E a maior parte da história que ele participa, ele é um homem morto. Now we know he also reappears in the next chapter, in chapter 12, but only because it mentions that the Pharisees wanted to kill him because many people believed in Jesus because of his resurrection. But that's it. We don't know more about Lazarus. E a gente sabe um pouquinho, a gente ouve depois sobre Lázaro no capítulo 12, apenas porque ele é mencionado, que os fariseus querem matá-lo porque eles estão contra o que Jesus fez, etc. Obviously, it's very different with his two sisters, Martha and Mary. Mas é muito diferente com as irmãs dele, Marta e Maria. Which most of us know from this famous episode when Jesus goes into their house. E que a gente conhece por esse episódio famoso em que Jesus vai até a casa delas. And then Mary sits at Jesus' feet and Martha is very engaged in serving them. E que a Maria está sentada aos pés de Jesus ouvindo e Marta está trabalhando ali toda ocupada. Also, what many people don't know is that Mary is the lady who shortly before Jesus' crucifixion anoints him with this expensive and precious ointment. E o que as pessoas às vezes não lembram é que Maria é aquela que antes da crucificação de Jesus, é aquela que vai aos pés de Jesus e unge os pés dele com o óleo e chora sobre ele. In this story where it also says that the disciples got annoyed, where they were upset, and they tell Jesus, "Why is she doing this? We could have sold this for a lot of money and given it to the poor." E o que a gente sabe também é que os próprios discípulos de Jesus ficam bravos com a situação e eles falam assim: por que ela está fazendo isso? A gente podia pegar esse óleo e vender por muito dinheiro. But as we know, Jesus defends Mary in a very beautiful and even prophetic way. E o que a gente sabe é que Jesus defende Maria de uma forma muito bonita e até profética. And the last thing I want to say is that Mary, Martha, and Lazarus are the only three people mentioned by name in the Gospel of John, of whom John says that Jesus loved them. E também o que eu queria dizer é que Marta, Maria e Lázaro são os únicos três personagens que são relatados no Evangelho de João como as pessoas que Jesus realmente amava. Now obviously the Gospel of John, and most of you would know, all often talks about the disciple whom Jesus loved. E muitos sabem que o Evangelho de João fala sobre o discípulo amado, né? And most probably John is talking about himself. E provavelmente o João estava falando dele mesmo. But Mary, Martha, and Lazarus are the only ones mentioned by name, of whom is said that Jesus loved them. Mas Marta, Maria e Lázaro são os únicos mencionados pelo nome que falam que Jesus amava-os. Which means that there was a very strong and intimate and deep relationship between Jesus and those three siblings. Isso significa que existia um forte relacionamento e muito profundo entre Jesus e eles. So, okay, now to the story. Lazarus gets very sick.
Então, para a história, Lázaro ficou muito doente. And Mary and Martha said to Jesus that he would come and do something about it. E aí Marta e Maria pedem para que Jesus venha e façam algo sobre isso. Jesus waits for 2 days. Jesus espera por 2 dias. And then he goes over to Bethany and he meets Martha and Mary there. E aí ele vai para Betânia e encontra Marta e Maria lá. And that's where we're going to start. Now, É aí que a gente quer começar. it says, next slide please. Ah yes, that's the one there. So it says when Jesus arrives on the scene, Lazarus was already dead for 4 days. Essa passagem relata que quando Jesus chegou até a cena, Lázaro já estava morto por 4 dias. And this information is very important for the following reason. E essa informação é muito importante pelo seguinte: In the Jewish mindset of back in those days, na imagem judia daquela época, people said that when a person dies, eles falavam que quando alguém morria, the spirit of that person keeps to hover over the body for 3 more days in the hope to return into the body and revive it again. Acreditavam que o espírito da pessoa ficava sobre o corpo da pessoa por mais 3 dias e eles esperavam que esse espírito retornasse para o corpo para que ela ressuscitasse. But after 3 days, and so that's what the notion was at that time, after 3 days this option was over because the body closed completely, and so the spirit was forced to descend into the realm of the dead, or into Sheol. Isso era o que eles acreditavam. Então, depois de 3 dias, ou 4º dia, seria impossível que o espírito retornasse ao corpo e ele voltasse. So that means, so because of that reason, the end of the 3rd day or the beginning of the 4th day was... Por causa desse motivo, o último, depois do 3º dia, no começo do 4º dia, meant the final or complete loss of all hope for the loved ones, their hope that something could happen still. Isso significava que não tinha mais esperança para aqueles a quem Jesus amava. Não tinha mais esperança para ele retornar. And for the same reason, the beginning of the 4th day was kind of the climax in mourning the deceased one. Então, por essa razão, o 4º dia era o ápice do choro e do lamento dessas pessoas. Now, many people would ask, okay, what happened to Jesus? He was only dead for 3 days, right? E aí muitas pessoas poderiam pensar, mas o que aconteceu com Jesus? Ele estava morto por 3 dias apenas. So was he not properly dead then? Então, Jesus não estava realmente morto? Yes, Jesus was properly dead from the 1st day. Não, Jesus estava morto sim, desde o 1º dia. So it's important to remember what I just said is about a notion or an idea that people have what happens between the spirit and the body of a dead person. Então é importante lembrar disso porque é o que as pessoas pensavam sobre o que acontece com o espírito e o corpo de alguém que está morto. But it doesn't mean that the person wasn't properly dead yet. The person was dead. Therefore, Jesus and both Lazarus were fully dead. Isso não significa que a pessoa não estava de fato morta. Ela estava morta. Isso era o mesmo. Tanto Jesus quanto Lázaro estavam mortos. Okay, so Jesus arrives when Lazarus is dead for 4 days. E Jesus aparece quando Lázaro já está morto há 4 dias. And then we read, you can turn to verse 21 if you want. Then we read that Martha meets him before the village. E aí a gente vê que a Marta aparece na frente da vila, no versículo 21. And then it comes to this fascinating dialogue between Martha and Jesus, and that's what we want to look at now. E aí tem esse fascinante diálogo entre Marta e Jesus, e é isso que a gente vai ver agora. Can I have the next slide, please? So she says, Lord, if you had been here, my brother would not have died. But even now I know that whatever you ask from God, God will give you. Disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. So the first sentence of Martha, how she meets Jesus, is a mixture of grief, incomprehension, and accusation. Então, a primeira reação de Marta parece lamento, uma tristeza e até acusação. And then you could think that in her second sentence, she expresses her faith that Jesus is going to do something now and raise Lazarus. E aí, na segunda parte da frase, parece que ela acredita que Jesus vai fazer algo com relação a Lázaro. She says that even now I know that whatever you ask from God, God will give you. E ela fala, mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que te pedires. Yet when we look at it closely, the reality is that Martha was never able to see or to perceive that Jesus would raise Lazarus here and now. Mas o que a gente percebe é que Marta jamais imaginaria que
Jesus poderia ressuscitar o Lázaro aqui e agora. And we might find the best evidence of this later on in the story in verse 30. E a gente encontra essa evidência depois no versículo 30. Where Jesus is standing in front of the grave and is about to raise Lazarus. Quando Jesus está em frente ao túmulo, ele está quase lá no ponto de ressuscitar Lázaro. Martha interferes and says, Lord, what are you doing? He already stinks because he's been dead for 4 days. Marta, ela chega, ela interfere e fala assim, Jesus, o que o senhor está fazendo? Ele já está até fedendo, porque ele já está indo há 4 dias. As Jesus really wants to raise Lazarus, Martha hinders him and she stands between him and the grave because she can't believe that this is going to happen. E enquanto Jesus está pronto para ressuscitar Lázaro, a Marta tem que impedir, até porque ela não podia acreditar que Jesus era capaz de ressuscitar Lázaro. So therefore, the statement that Martha makes here in verse 21 to 22 is best understood in the following way. Então, essa frase que Marta fala é melhor entendida neste contexto. She says, Lord, had you come earlier, you could have healed Lazarus. Ela fala, Senhor, se o Senhor tivesse vindo antes, o Senhor poderia ter curado Lázaro. Because I know that God gives you what you ask Him to, or I know that you have the power to heal. Porque eu sei que Deus te dá o que você é poderoso para fazer o que Deus pede que você faça, e Ele ouve o que você pede a Ele. The problem is simply, and what I can't understand is why didn't you come earlier? O problema é que eu não posso entender por que o Senhor não veio antes. And then comes Jesus' answer. E aí Jesus responde. Next slide, please. He says, your brother will rise again. Jesus diz, seu irmão vai ressuscitar. And Martha responds, I know that he will rise again in the resurrection on the last day. E aí Marta responde, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Now what Jesus is saying here, O que Jesus está dizendo aqui, Martha, in around 10 minutes, I will walk over to the grave of your brother and I will raise and bring him back to life. Marta, o que eu estou te dizendo é que daqui a 10 minutos eu vou chegar na frente do túmulo do seu irmão e eu vou ressuscitar ele dos mortos. But what Martha understands is that Jesus is talking about the fact that Lazarus was raised on the last day together with all the righteous ones in the end of times, on the day of judgment or on the day of the resurrection. Mas o que a Marta está pensando é que Jesus está falando da ressurreição do último dia, quando todos os santos, todos os convertidos ressuscitarão com ele. Just as she has been taught by her parents, or as she has heard in the synagogue, or as she has heard learned from the scribes, or as everyone else thought that things would happen. Assim como ela ouviu dos seus pais, ou aprendeu na sinagoga, ou através das escrituras, e tudo que eles já ensinaram para ela antes. Or to put it in other words, what Martha understands is simply the confirmation of what she knows already anyway, of what she's used to already anyway. Então, para simplificar, o que Marta entende é, na verdade, uma confirmação do que ela já sabia antes. Seria uma confirmação do todo o conhecimento que ela já tinha antes. I know that he will rise on the resurrection of the last day. Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Then Jesus replies, next slide please. E aí Jesus responde, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, though he may die, yet he shall live. And everyone who lives and believes in me shall never die. Do you believe this? eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? In other words, Jesus is saying, Martha, the resurrection is standing right in front of you because I am the resurrection. Em outras palavras, Jesus está falando, a ressurreição está parada na sua frente, porque eu sou a ressurreição. The resurrection is not some sort of event that's going to happen at the end of times and about which you supposedly know everything already anyway. A ressurreição não é alguma coisa que vai acontecer no futuro ou algo que você já sabe, ou seu entendimento já tinha antes. No, I am the resurrection in person. Não, eu sou a ressurreição em pessoa. I'm the resurrection standing right in front of you here and now. Eu sou a ressurreição parado aqui em frente a você agora. And then Jesus closes with this question, do you believe this? E Jesus finaliza com essa pergunta, você acredita nisso? Do you believe this? Você acredita nisso?
And Martha's answer is very interesting. Next slide, E please. aí a resposta da Marta é bem interessante também. She doesn't say, yes, I believe this. Ela não diz, sim, eu creio nisso. But she says, Mas o que ela diz, yes, I believe that you are the Christ, the Son of God, who is coming, who is about to come to the world. sim, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. So she says, yes, I believe that. And then she produces a wonderful and beautiful and theologically super solid confession of who Jesus supposedly is. Então ela diz que acredita, mas ela faz esse bonito discurso de quem realmente é o Cristo. But the real question that Jesus asked her, Mas a pergunta que Jesus fez para ela, de verdade, she doesn't answer it. ela não respondeu. Has died. E aí Maria também chega próximo de Jesus e ela fala, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mary says word for word exactly the same thing that Martha already told him when she met him first. Maria fala palavra por palavra o que Marta já tinha falado para ele antes. And then we read about the Jews who have come. They say in verse 37, could not he who opened the eyes of the blind man also have kept this man from dying? E aí as outras pessoas que vieram ao redor falaram o seguinte no versículo 37. Ele abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que esse homem morresse? So that means Mary and all the mourners who have come, they have exactly the same view on things as Martha does. Isso significa que Maria e os outros que vieram para consolar a família tinham a mesma visão que Marta tinha antes. And it's this, had Jesus come earlier, he could have healed Lazarus and this would not have happened. E a crença é de que se Jesus tivesse chegado antes, ele poderia ter curado Lázaro e a morte não teria acontecido. But now it's over, it's too late. Lazarus is dead and he has been dead for 4 days. Mas agora acabou, não tem mais jeito. Lázaro já está morto por 4 dias. And the only hope these people have is that Lazarus will rise on the last day, on the day of the resurrection. E a única esperança que essas pessoas têm é que Lázaro vai ressuscitar no dia da ressurreição. But that Jesus could raise Lazarus from the dead here and now, right here, is something that these people can't think of. Mas Jesus ressuscitar um morto aqui e agora é algo que as pessoas não poderiam ter pensado. It's something that doesn't fit into their view of reality or into their view of the world. É algo que não se encaixa na visão deles de realidade ou a visão deles de It's mundo. something that doesn't fit into their view of who Jesus is. É algo que não se encaixa na visão deles de quem é Jesus. It's outside the frame in which they are thinking. É fora da caixa, da forma como eles estão pensando. And so we read two things here about the reaction of Jesus. We can move on to the next slide. Então a gente vê duas coisas sobre a reação de Jesus. Yes, exactly. First thing, Primeira coisa, Jesus is deeply moved in his spirit, and secondly, he weeps, he cries. primeiro, Jesus está realmente movido em espírito. E em segundo, ele chora. What is happening to Jesus here? O que aconteceu com Jesus? First, I want to talk about him being moved in the spirit. Primeiro eu quero falar sobre ele sendo movido em espírito. It's very important to know that the Greek word standing here for him being moved in the spirit could also be translated as him being annoyed or him being upset. É importante entender que as palavras em grego que significam que ele ser movido no espírito, ele também ter uma unção especial. And in fact, when you look at other New Testament passages where the same Greek word is used, it is actually translated as the person being upset or annoyed. Nas palavras do grego do Antigo Testamento, na versão do Antigo Testamento em grego, também mostram que isso significa ele estar aborrecido com a situação. Actually, in the story I touched briefly on in the beginning, where Mary anoints Jesus with this ointment, with this precious ointment. E eu comentei dessa passagem anterior que Maria unge os pés de Jesus com esse óleo especial. It says that the disciples were annoyed or upset. Fala que os discípulos estavam aborrecidos ou tristes com aquela situação. And the Greek word you find there is exactly the same as is used here for Jesus being moved in the Spirit. E a palavra em grego usada naquela situação é a mesma que tem aqui. Jesus também está aborrecido. So that means Jesus isn't
just somehow emotionally moved in the spirit. Isso não significa que, de alguma forma, Jesus está apenas emocionado em espírito. But in reality, he is upset. Mas na realidade ele está triste. The question is why? A questão é por quê? I'm going to answer it in a minute. First, we turn to the weeping. Why is Jesus crying? Eu vou responder isso logo, mas primeiro eu quero voltar para a parte que ele está chorando. Por que Jesus está chorando? It's important to know that in this passage in John 11, there are two Greek words used for crying, but they don't mean the same thing. E é importante também entender que nessa passagem tem duas palavras diferentes em grego para chorar, mas elas não significam a mesma coisa. One of the words is used for all the mourners and the people who came to console Martha and Mary. Uma das palavras é usada por todos aqueles que estão em lamento e vieram para consolar Marta e Maria. And it denotes a loud wailing and a loud weeping, as is typical was then in the Middle East, and even today when you mourn someone who was dead, it's this loud crying and wailing. Isso significa esse choro, esse lamento escrito que é típico de lamento que tinha acontecido naquela época. Eles gritavam, choravam. But the weeping that is used for Jesus describes a very quiet but deeply moved crying, deeply moved weeping. Mas esse choro, essa palavra choro usada para Jesus significa um choro bem quieto, mas muito profundo. And now, on the first side, you could think that Jesus is crying out of compassion with everyone else who is crying. E a princípio você pode pensar que Jesus está chorando por compaixão a todos os outros que também estão lamentando. He feels their pain. Que ele sente a dor deles. And then on another level, you could also think that he's crying because Lazarus, his friend, is dead. Em outro nível, você poderia pensar que Jesus está chorando porque Lázaro era amigo dele, era seu amigo próximo. And that's actually what the Jewish people think, what is happening. They think Jesus is crying because Lazarus is dead. Can I have the next slide, please? E isso é o que as pessoas pensam. Eles pensam que Jesus está chorando porque Lázaro é um amigo They próximo. say, look how much he loved him. Olhem como Jesus, quando ele amava ele. But it doesn't actually make sense for Jesus to cry about Lazarus when he knows that in a couple of minutes he's going to bring him back to life. Mas não faz senso, não faz sentido para Jesus chorar sabendo que em alguns minutos ele vai trazer Lázaro de volta à vida. Nor do I think that Jesus is crying out of compassion with everyone else. E eu também não acho que Jesus está chorando por compaixão a todos os outros. But I think the reason why he cries is another one, and it also explains why he's moved in the spirit. E eu acho que a razão pela qual ele está chorando é outra. Essa razão vai explicar o porquê que ele está movido em espírito. And it's the following. É o seguinte. Here is a whole group of people, including Martha and Mary, who he loves. Aqui tem um grupo grande de pessoas, incluindo Marta e Maria, que ele ama. All of them have lost all their hope. They're completely in despair and completely shattered. Todos eles perderam a esperança, estão desesperados e nas sombras. But no one of them is seeing who is standing right in front of them. Mas nenhum deles está vendo quem está à frente deles. In front of them is standing Jesus, who says of himself, I am the resurrection. Na frente deles está Jesus que está dizendo, eu sou a ressurreição. And standing right in front of them is Jesus, who says of himself, I am the life. Na frente deles está Jesus falando, eu sou a vida. And standing right in front of them is Jesus, who says that everyone who believes, nothing will be impossible for the one who believes. Na frente deles está aquele que está dizendo, nada é impossível para aquele que acredita. In front of them is standing Jesus, of whom John says in the introduction to his gospel that in him was the glory of God. Na frente deles está parado aquele que o escritor do Evangelho de João diz que tudo habitava nele. This is the reason why Jesus is crying and why he is moved in the spirit. Why is he moved in his spirit? Because no one sees who is standing right in front of them. Essa é a razão por qual Jesus está chorando, porque ninguém entende quem está parado à frente deles. And so the question I want to ask you this morning. Então a questão que eu quero fazer nessa manhã. Do you see who is standing in front of you? Você vê quem está parado à sua frente? Do you see who this Jesus is who is standing right
in front of you? Do you realize who He is? Você percebe, você entende quem é que está parando à frente de você? Você entende quem é Jesus? You may also be in a situation that is completely hopeless. Você também pode estar numa situação que está totalmente sem esperança. You may be in a situation in your life where all is lost, where there is no hope. Talvez uma situação na sua vida que está tudo perdido, não tem mais esperança. There may be this thing in your life which has been dead for 4 days. Talvez algo na sua vida que também já está morto por 4 dias. Or you may be facing an issue that is challenging and you don't know how it's going to turn out, and you're asking God to intervene, and you're making yourself all sorts of sorrows how it's going to turn out. Talvez você está enfrentando uma situação, um problema que você não sabe como Deus vai intervir, você não sabe como isso vai se resolver. So I want to tell you this. Today, Jesus is standing in front of you, who is the Son of God, the crucified one and the risen one and the glorified one. E eu quero dizer isso para vocês. Hoje, vocês estão à frente de Jesus. Jesus está à frente. Aquele que foi crucificado e ressuscitou. Today, Jesus is standing right in front of you, who says himself that all authority in heaven and on earth has been given to him. Hoje está parado na sua frente Jesus, aquele que disse que toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Today, Jesus is standing in front of you, whom Paul says that his power can do far more than you could even imagine. E hoje está parado à frente de vocês aquele que Paulo disse que fará coisas ainda muito maiores que vocês nem podem imaginar. Because His love is so much deeper and higher and far wider than you could possibly fathom. Porque o seu amor é tão incrível e maravilhoso e tão grande que você não poderia nem entender isso. So standing in front of you is Jesus today, and He's saying to you, I am the resurrection. Do you believe this? E hoje Jesus está diante de você, Ele está dizendo, eu sou a ressurreição. Você crê nisso? Do you believe that Jesus can bring new life and create new chances, open up new possibilities, no matter how your situation looks like? Você acredita que Jesus pode te dar nova vida e mudar todas as situações, não importa o que esteja acontecendo? And do you believe that He can do it right here, right now? E você crê que Ele pode fazer isso agora, nesse momento? Or have your sorrows and have your fears so much limited you that you can't see anymore who Jesus really is and what He is capable of? Ou as suas mágoas, os seus problemas estão te impedindo de ver o que Ele é capaz de fazer? Or maybe you've begun to accommodate your faith to what you already know anyway, what everyone else says, what you have learned over the years. Ou talvez você está numa situação em que sua fé, você também acredita da mesma forma que outras pessoas acreditam, que tudo que te ensinaram antes. And in the whole process, and maybe you weren't even aware of it and you didn't want it to happen, but you've lost the faith and the expectation that God actually wants to do something extraordinary in your life. Talvez você esteja naquele processo em que você já nem acredita mais que Deus pode fazer algo extraordinário na sua vida. Standing in front of you is Jesus today, and He's telling you, I am the resurrection. Do you believe this? Diante de vocês está Jesus dizendo, eu sou a ressurreição. Você acredita nisso? Do you believe that God's power bring about the extraordinary? Or do you expect in your faith for God to simply confirm what is normal? Você acredita que o poder de Deus pode confirmar a glória dele, ou apenas acredita que isso somente confirma o que todo mundo já disse? We still have to finish the story. A gente tem que terminar a história ainda. So in the end, Jesus proceeds to the grave, E aí no final Jesus vai até o túmulo, and then He stands right in front of it and says, He asks people to remove the stone. e aí ele vai em frente do túmulo e ele pede para as pessoas tirarem a pedra. And then despite Martha's objection, a couple of people come and they remove the stone. E aí mesmo, independente da objeção de Marta, as pessoas vêm e tiram a pedra. So Jesus stands in front of the grave that is open. Então Jesus está em frente ao túmulo que está agora aberto. And he has a short moment where he prays to God the Father. E aí tem um momento em que ele, bem breve, que ele adora Deus o Pai. And then he cries, Lazarus, come out! E aí ele conclama, Lázaro,
vem para fora. And after 4 days being dead, E depois de 4 dias morto, after 4 days in the grave, depois de 4 dias dentro do túmulo, Lazarus walks out alive. Lázaro sai de fora com vida. Now, I want to focus on one last thing. Agora eu quero focar em uma última coisa. When Martha comes and she objects to Jesus, hey, this is going to stink, this is not going to work. Quando Marta vem, ela conflita Jesus e fala isso, ele está até fedendo, isso não vai funcionar. Jesus responds to her by saying, Martha, did I not tell you that if you believe, you will see the glory of God? Jesus responde dizendo, não falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Now, it's interesting, we don't know where or when Jesus said this to Martha. Não, o interessante é que a gente não sabe quando e onde Jesus disse isso para Marta. Because nowhere in the story you see Jesus telling Martha, Martha, if you believe, you will see the glory of God. Porque em nenhum lugar da história você vê Jesus falando para Marta, Marta, se você acreditar, você vai ver a glória de Deus. But obviously, somewhere he must have told her, and John simply didn't record it for some reason. Mas de alguma forma, Jesus falou antes e João apenas não escreveu antes. And now the interesting thing is, as we have seen, neither Martha nor anyone else in the story had ever had faith that Jesus is going to raise Lazarus here and now. No one ever believed or saw it for possible that this is going to happen. Mas é interessante que nem Marta, nem Maria, nem nenhum daqueles que estavam ali podiam ter a ideia de que Jesus era capaz de fazer aquilo que ia acontecer. This is a story drenched in unbelief. Throughout the story, Jesus is not seen as who he truly is, and he's underestimated, and people don't realize who he is. Essa história está embebida de incredulidade. As pessoas não entendem quem é Jesus, não entendem o que ele é capaz de fazer. So, where in this story is Martha's faith that let her see God's glory? Mas onde na história está mostrando que Marta poderia ver a glória de Deus? Because Jesus says very clearly, if you believe, or under the condition that you believe, you will see God's glory. Porque Jesus está sendo bem claro, se você crer na condição de crença em Deus, você vai ver a glória de Deus. And the reality is that Martha did see God's glory because Lazarus did come out of the grave again. E a realidade é que Marta viu a glória de Deus, porque Lázaro saiu do túmulo com vida. So this means that somewhere in this story, Martha must have started to believe or to have faith. And the question is, where? Isso significa que em algum momento da história, Marta começou a crer que Jesus era capaz. Agora a pergunta é onde? The story doesn't tell us explicitly. A história não é explícita, não conta explicitamente isso. But the Bible even speaks through the things that it doesn't actually mention. Mas a Bíblia também fala sobre coisas que não estão mencionadas. So we have this conversation. Martha says to Jesus, Lord, he stinks because he's 4 days dead already. Então depois dessa conversa que Marta fala para ele, ele está fedendo porque já passou 4 dias. Jesus responds by saying, Martha, if you believe, you will see the glory of God. Jesus fala, Marta, se você crer, você vai ver a glória de Deus. And then what is Martha's response? E qual que é a resposta de Marta? What did she say? O que ela disse? Nothing. Nada. She stays silent. Ela fica em silêncio. And she remains silent from this point on till the end of the story. E ela fica em silêncio desse momento até o final da história. She doesn't bring any explanations anymore about the last day of the resurrection or about how the resurrection works. Ela não traz mais nenhuma explicação sobre como funciona a ressurreição do último dia. She doesn't talk anymore about what's possible and what's not possible and what's supposed to happen and what's not supposed to happen. Ela não fala sobre o que é possível e o que não é possível, o que deveria acontecer e o que não deveria acontecer. She just doesn't talk anymore about what Jesus could have done if he had come earlier. Ela não fala mais do que Jesus poderia ter feito se tivesse chegado antes. Instead, she is silent. Ao contrário, ela está em silêncio. And she surrenders. E ela se rende. She surrenders to Jesus and lets him do what he wants to do. Ela se rende a Jesus e deixa que ele faça o que ele quer fazer.
she surrenders to Jesus and she lets him be who he truly is. Ela se rende a Jesus e deixa que Ele seja quem Ele realmente é. And this surrender is the start or is the beginning of Martha's faith. E quando ela se rende, é o começo da história da fé da Marta. Her faith starts there where she lets go of the notions of what's supposed to happen or what Jesus was supposed to do. A fé dela começa quando ela deixa de lado as noções do que Deus poderia fazer ou deveria fazer. Her faith begins where she confesses that she has been limiting Jesus in her thinking. A fé dela começa quando ela confessa que ela tem limitado Jesus na maneira dela de pensar. The beginning of her faith is the realization and to surrender to that Jesus who is far greater and far more powerful and far more beautiful than she could ever imagine. O começo da fé dela é quando ela deixa de lado essas crenças anteriores e ela entende o quanto grande e bonito é aquele que está diante dela. Her faith isn't passionate faith. It isn't visionary faith or faith on fire. A fé dela não é aquela fé apaixonada ou uma fé de visão ou fé de fogo. Or faith that is rising in strength. Ou a fé que está crescendo em força. No, her faith is born in complete brokenness. A fé dela nasce de um quebrantamento total. Her faith is weak and small and fragile. A fé dela é fraca, é pequena e frágil. Has faith like a mustard seed will be able to move the mountains. Mas é isso que é necessário, porque Jesus fala que qualquer um que tenha a fé do tamanho de um grão de mostarda vai poder mover montanhas. Or he will see the dead raised. Ou verá os mortos ressuscitarem. Maybe it's time for you today to surrender to Jesus. Talvez seja a hora para você hoje de se render a Jesus. To surrender to him and tell him, Lord, I let go of my notion, of my idea, how things are supposed to be in my life. Render-se a Ele e dizer, Deus, I surrender to you, Jesus, and I let go of my notion of how things are supposed to be in my life. Eu me rendo ao Senhor e eu deixo de lado as minhas noções do que deveriam ser e acontecer com a minha vida. I surrender to you and I let go of my sorrows. Eu me rendo ao Senhor e eu deixo as minhas mágoas de lado. I surrender to you that I confess that I have limited you in the way I've been thinking or in the way I've maybe been praying. Eu me rendo ao Senhor, eu confesso que eu tenho limitado ao Senhor com a minha maneira de pensar e de me entender. I want to allow you to do in my life what you want to do and not what I think you are supposed to do. Eu quero deixar que o Senhor faça o que o Senhor quer fazer, não o que minha fé deixe com que o Senhor faça. I surrender to you because I believe that your love and your power are far greater than I can understand. Eu me rendo ao Senhor porque o seu amor e o seu poder é muito maior do que eu posso entender. My faith may be weak and fragile, but I thank you that you can work with that. Minha fé é fraca e frágil, mas eu te agradeço porque o Senhor pode trabalhar a partir dela. Resurrection isn't primarily something that happened 2,000 years ago in a tomb outside of Jerusalem. A ressurreição não foi algo que aconteceu apenas há 2000 anos atrás numa tumba lá em Jerusalém. And it isn't just something that will happen in the future when Jesus will come back in glory. E não é algo que vai acontecer no futuro quando Jesus vier de volta em glória. But Jesus himself is the resurrection. Mas Jesus, Ele mesmo é a ressurreição. The Jesus we follow, O Jesus que nós the seguimos, Jesus we believe in, aquele que nós cremos, the Jesus we worship, o Jesus que a gente adora, the Jesus who has been crucified and raised from the dead and has been exalted on high above every other name that is given in this world. o Jesus que foi crucificado, ressuscitou e foi dado o nome que é acima de todo nome em todo mundo. And the Jesus who is standing right in front of us here today and who is present here and now, He is the resurrection. E o Jesus que está diante de nós agora, aqui e agora, Ele é a ressurreição.
The question is, A pergunta é: do you believe this? você crê nisso? Amen. Let's have a word of prayer. Okay? Vamos orar. Lord Jesus, I exalt your name on high. Jesus, eu exalto o seu nome, Deus. We worship you because you are the one who is alive. Te adoramos porque o Senhor é aquele que está vivo. You've been risen, you've been raised from the dead. O Senhor ressuscitou os mortos. But not only that, but you are the resurrection present here and now among us. Mas não apenas isso, o Senhor é a ressurreição presente aqui no meio de nós. And Lord, I personally surrender to you all the ways in which I sometimes limit you and don't allow you to do what you want to do. Jesus, eu pessoalmente me rendo ao Senhor na forma como eu tenho me limitado ao Senhor e não deixado que o Senhor faça o que o Senhor quer fazer. And I pray that you would break open our minds and our hearts to give you the space that you deserve. E eu peço para que o Senhor abra os nossos corações e a nossa mente para te dar o espaço que o Senhor merece. Lord, we want to see your resurrection power in and through our lives at work. Jesus, queremos ver o seu poder de ressurreição em nós e através de nós no seu trabalho. We want to see you, the resurrection, in our lives. Queremos ver o Senhor, a ressurreição nas nossas vidas. So I pray that you would open our eyes, that we would realize who you truly are. Eu peço para que o Senhor abra os nossos olhos, para que nós possamos perceber quem é o Senhor de fato. And Lord, I pray this also over this church. E também oro por essa igreja, Senhor. I pray for a fresh and strong revelation of who you are. Peço por uma revelação nova de quem é o Senhor. I pray that you would make my brothers and sisters strong in living out the resurrection. Eu peço para que o Senhor fortaleça meus irmãos e irmãs em viverem o Senhor que é a ressurreição. And so that people around here and the people who are their friends and relatives and colleagues would see your power in their lives. E as pessoas aqui ao redor, e as pessoas que são os familiares e os colegas possam ver quem é o Senhor. And I pray this in your precious and beautiful name, Jesus. E eu oro no seu precioso e lindo nome, Jesus. Amen.